A história de Bonfim tem origem na época dos bandeirantes, no século XVII. Em 1860, Bonfim é elevado à categoria de município e sua principal atividade econômica é a agropecuária. Não se encontra no mundo todo manifestação cultural como o Carnaval a Cavalo realizado aqui. A festa, tombada pelo Instituto Nacional do Folclore, tem sua origem nas cavalhadas, celebração tradicional portuguesa que eram realizadas no Brasil nos séculos XVII e XVIII. No início, a festa fazia parte da Igreja Católica, seguindo a formação de 24 cavaleiros, 12 mouros trajando vermelho e 12 cristãos trajando azul. E estes cavaleiros simulavam a batalha que era travada antigamente na Península Ibérica, na qual os cristãos ganhavam e os mouros eram convertidos ao cristianismo. E as pessoas de Bonfim começaram a valorizar o Carnaval a Cavalo mais um pouco ainda, depois que ele começou a ser divulgado. E para Bonfim ele é muito importante porque ele une as pessoas. As famílias todas de Bonfim participam do Carnaval a Cavalo, entre crianças, jovens, adultos, idosos, que é o meu caso, que estou correndo esse último ano da minha vida. Então isso une as famílias e dá uma identidade para Bonfim. Ele é muito importante para Bonfim. Conta-se que um bispo proibiu a realização das cavalhadas. Revoltados com a decisão, os cavaleiros continuaram a festa, sem o consentimento da Igreja Católica. Então os cavaleiros revoltados, aquilo que tinha sido proibido, que era uma festa cristã realizada pela Igreja, cheia de normas, cheia de regras, ele começou a ser desenvolvido numa época fora de junho, que era a época religiosa. Então começou a ser realizado na época do Carnaval. E aí daí foi um pulo para se transformar numa festa pagã. Aí as fantasias dos mouros, que eram vermelhas, ela foi trocada por fantasias brilhantes e coloridas de várias cores. As dos cristãos eram azuis, da cor do céu. As fantasias foram todas misturadas com várias cores e daí surgiu o Carnaval a Cavalo. Aquilo que era guerra foi transformado em festa em Bonfim. Eu digo sempre que o som ensurdecedor dos canhões foi trocado pelo ensurdecer alegre dos foguetes, que o tocar mortal das trombetas foram trocados pela marchinha alegre da banda de música de Bonfim, que o jorrar do sangue vermelho foi trocado pelo gostoso da cerveja. E a fria armadura foi transformada nas fantasias do Carnaval a Cavalo, todas coloridas e brilhantes. Este foi um ponto crucial para que as características da cavalhada se modificassem e se transformassem no Carnaval a Cavalo de hoje. Os cavalos são as estrelas da festa, e os animais utilizados durante o desfile são os mais bonitos da região. Adornados com arreios nobres e bolas coloridas de papel de seda, além de mantas bordadas, estes animais recebem toda uma preparação, que se inicia no mínimo 6 meses antes do Carnaval. A gente escolhe os animais mais bonitos que tem na região para desfilar. Inicialmente, a gente consegue esses animais, normalmente os animais mais bonitos da região. Nisso, a gente vai ferrar o cavalo, faltando uma semana para o Carnaval. Após esse ferrajamento, faltando uns 2, 3 dias, a gente vai limpar as orelhas, fazer uma tosa. Se for preciso, vai fazer uma tosa na crina, para que, vamos dizer que o animal quase que passa por um salão de beleza. Vai dar banho, se o animal tiver alguma parte branca, vai fazer com que ele fique limpo, tire o encardido dele. Então, assim, o animal na verdade, a maior estrela do nosso carnaval, tanto quanto o Carnaval a Cavalo. O ofício do ferrador é um ofício muito antigo, que no caso é fazer o bem-estar animal. Ele está bem balanceado, né? Poder andar direitinho, a ferradura bem ajustada. E o principal é pôr a ferradura de rampão, que tem um saltozinho para o cavalo não escorregar, e para dar um maior conforto para o cavaleiro também, sem perigo do cavalo escorregar, ele cair, o cavaleiro cair também, né? Os animais que correm o carnaval são os mais valorizados no mercado
porque sabe-se que são bem tratados, saudáveis, bons de marcha e é uma atividade econômica que movimenta o mercado de equinos em Bonfim. Bonfim hoje tem vários criadores de manga larga com aras registrados e eu acho que isso vem com o tempo, né? Veio se aprimorando com o tempo, porque Bonfim sempre teve muito cavalo criador, pessoas que gostam de bons cavalos e hoje a gente tem criatórios famosos, como Muralha de Pedra, por exemplo, que é um dos mais famosos do manga larga, é aqui do nosso município. Mas a gente sempre teve, desde a época antiga, Bonfim sempre teve muito criador de cavalo, muito cavalo bom, muito comércio de cavalo também, o que a gente chama aqui de catira, né? Tem para todo lado. Ela gira muito dinheiro na cidade também. Apesar de ter ampliado o leque de cores depois da desvinculação com a cavalhada, o estilo luxuoso das fantasias permaneceu. Antes, apenas o vermelho e o azul eram permitidos. Hoje, os cavaleiros e amazonas correm o carnaval com as mais diversas cores. O traje, composto por chapéu ou gorro, dominó, casaca, calça e cinto, é confeccionado em veludo alemão e preparado os meses antes pelas talentosas bordadeiras de Bonfim, que se esmeram criando desenhos originais e muito bonitos. Eu comecei a fazer terno e tinha a minha vizinha aqui em frente, ela era filha de uma pessoa que correu o carnaval há muitos anos, que é um famoso cavaleiro que teve aqui, Armando Campos. A dona Dalila que me ensinava como fazer o risco, como bordar. Então, eu devo isso a ela, porque meus filhos eram pequenos, eu morava aqui e ela me dava uma mão. E com isso eu aprendi e fui fazendo, né? E tem muitos ternos aí na praça que foi eu que fiz. Não significa que só eu faça, né? Tem muitas costureiras aqui em Bonfim que fazem ternos. Nem sempre as mulheres puderam participar do Carnaval a Cavalo. E a data, com relação à participação delas, é imprecisa. Mas registros fotográficos e a memória das pessoas dão conta de que a presença das Amazonas se deu a partir da década de 80 e hoje são peças importantes na manutenção da tradição. Vai continuar mantendo a tradição na família? Ah, sim. Igual meu pai falou que me puxou, né, para essa tradição. Eu só fiquei um tempo parada, foi quando eu ganhei os meninos, em 2006, e assim que eles puderam desfilar, eles entraram. O carnaval, inclusive, é patrimônio material do município de Bonfim, né? E agora a gente deu entrada também, eu era presidente do mandato 2015-16, a gente deu entrada no Estado para ver se torna patrimônio material do Estado. Então, assim, para a gente é uma honra, né, ter esse carnaval aí divulgado no Brasil inteiro, né? Então, acho que é muito bom realmente ter essa sequência, né? Fazer com que pessoas novas estejam sempre aí no carnaval para que nunca morra, né? O Carnaval a Cavalo de Bonfim é, sobretudo, orgulho de toda a população. Não há um só bonfinense que não participe, mesmo que de forma indireta, deste bem cultural. O carnaval meio que mistura com a história da cidade, então, assim, Bonfim, quando você fala de Bonfim, todo mundo lembra do Carnaval a Cavalo. Todo lugar que você fala de Bonfim, todo mundo lembra. E ele tem uma importância, acho que sanguínea, acho que todo bonfinense tem uma paixão muito grande pelo carnaval, um respeito grande pelo Carnaval a Cavalo. E junto com ele a gente tem o que gera de venda, comércio, aluguel de casas, hotéis, tudo Bonfim lota durante o período da festa. O carnaval, assim, é a maior festa da cidade, é mais velha do que o próprio município. Então, a importância do carnaval para o Bonfim é muito grande. A gente não tem como nem resumir isso muito bem em palavras, não. É enorme a importância do carnaval para o município. A tradição é paixão de muitos, que se esmeram em levar adiante a festa que já tem 178 anos de história. Olha, o carnaval para mim, a palavra carnaval de Bonfim é realmente paixão. Eu participei muito quando era criança, adolescente, tive uma paralisação nos tempos por morar fora e voltei e agora está fazendo 21 anos. Né? Nesse retorno meu, eu trouxe minha filha para fazer com que ela também se apaixonasse, gostasse do carnaval. E agora, mais recente, meus netos, já tem 5 anos que eles participam. Né?
Eu gosto muito do carnaval. E a minha casa adaptei parte dela para isso. Tem 11 cavalos ali, não tá incomodando. E também faço tudo para que eles possam continuar gostando e não morra essa tradição dentro da família, né, do carnaval. Recentemente, agora em setembro, eu sofri um infarto. E uma das preocupações minhas na recuperação é se eu poderia participar ou não agora em 2018. Graças a Deus estou aqui pronto para entrar novamente. O carnaval é uma das maiores paixões do historiador e artista plástico Jorge Campos. Autor do livro A História da História do Carnaval a Cavalo, ele, que também é um dos cavaleiros, coleciona narrativas sobre o carnaval a cavalo, reunindo lendas e causos que giram em torno da tradição. Vou te contar o fato do Regino do Dumbá, que era um cavaleiro muito bom, e ele morava no Dumbá e ele vinha no cavalo dele, fazia o cavalo marchar, o cavalo pular, o cavalo dançar. Então ele era assim, ele era muito conhecido porque ele era um bom cavaleiro. Então as pessoas começavam a falar que ele tinha um capeta dentro da sacola de serpentina. E que ele trazia o capeta dentro da sacola de serpentina lá do Dumbá e ele fazia o capeta entrar no cavalo. E de vez em quando ele fazia o capeta entrar na banda de música. Então a banda de música tocava maravilhosamente. Esse é um dos casos que eu sei do carnaval a cavalo, que eu acho interessante. Uma associação, de nome Clube Carnavalesco, gere e define as regras de participação e realização do carnaval a cavalo, onde o quesito pertencimento é fator importante para a continuidade da tradição. Hoje, para ser um cavaleiro ou uma amazona do carnaval a cavalo, inicialmente você tem que ter raízes em Bonfim, você tem que ter ou que seja algum parente, alguma coisa, ou família, ou ter algum contato direto com o Bonfim. É o primeiro requisito que a gente exige. Ou ter raízes em Bonfim e ter um conhecimento sobre cavalo. E ter capacidade para estar lá, em cima do animal. Nos 178 anos desta história, a rebeldia e contestação bofinense criaram tradições. Se por uma desavença entre a igreja e os cavaleiros nasceu o carnaval a cavalo, por uma rachadura entre os cavaleiros surgiu o bando. Segundo a tradição oral, o bando surgiu por um desentendimento entre a diretoria do carnaval e um grupo que não concordava como esta conduzia a festa. Olha, o bando ele é mais recente do que o carnaval a cavalo. O bando, o que aconteceu foi o seguinte, foi uma nova briga dos cavaleiros que achavam que o carnaval a cavalo tinha muita regra, ainda tem muita regra. Então eles saíram do carnaval a cavalo e começaram a satirizar o carnaval a cavalo nos 3 domingos antes. Então eles vinham nos cavalos piores, vinham com as fantasias de monstro, de capeta, de tudo enquanto era tipo de bicho, numa forma de satirizar e gozar o carnaval a cavalo. E isso aí permaneceu até hoje se tem o bando. E hoje os próprios cavaleiros do carnaval a cavalo correm o bando. Esta brincadeira saudável recebeu também uma versão motorizada e é tão aguardada quanto o próprio carnaval tradicional. Durante os 3 dias de festa, cavaleiros e amazonas desfilam na Praça da Matriz, trocando serpentinas com o público e fazendo suas evoluções. Ao final do 3º dia, cavaleiros e amazonas desmontam seus animais e se unem ao público na famosa Batalha de Confetes, numa grande confraternização ao som de marchinhas. O
desfile em si é sempre abrilhantado e acompanhado pela Corporação Musical Padre Trigueiro, ao som da Havaneira Bonfinense, composta pela corporação e parte também deste patrimônio centenário. Após a Batalha de Confetes, cavaleiros e amazonas retornam à praça, montados em seus cavalos, já sem máscaras, com lenços brancos em mãos, se despedindo do público de maneira emocionada e prometendo voltar no ano seguinte para mais um belíssimo carnaval a cavalo.